que eu sempre leio aqui, mas é bom a gente sempre estar relembrando algumas coisas sobre Jesus e o significado dele, né, como interpretação da vida. Porque tudo na vida e na existência tem que ser interpretado a partir de Jesus. E não tem um texto melhor na Bíblia para representar esse significado de Jesus que a própria encarnação de Jesus. O texto aqui de João, capítulo 1, da encarnação do Verbo, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo é a ação de Deus, o Verbo é a palavra de Deus, é o Logos de Deus, que é Cristo. Estava com Deus, era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, tudo foi feito por meio dessa ação de Deus, dessa palavra. E todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que você vê, nada do que existe, está fora da criação de Cristo, daquilo que o próprio Verbo, que é Cristo. E o texto aqui diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então a palavra de Deus se fez carne. Quando que ela se fez carne? Ela se fez carne quando Jesus esteve entre nós. Ele tomou uma forma. Aquela palavra que estava com Deus tomou forma. Significado, personificação. O que é personificação? É se tornar uma pessoa. Então aquilo que era antes de tudo, que por meio daquilo que ele era antes de tudo, foi feito por ele, agora é personificado num ser humano que nem nós, que é Cristo. Cristo se materializou entre nós. Matéria. A letra se transformou em vida. O Logos de Deus se transformou em vida. Então a palavra é uma pessoa. A palavra é uma pessoa. Jesus é o Logos. A realidade. O livro de Colossenses fala que a velha aliança, o Velho Testamento, ele é uma sombra de uma realidade que se tornou em Cristo. Cristo é a personificação do próprio Deus. Tem o texto de Colossenses que diz que ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, céus, a terra, tudo que está no céu, tudo que está sobre a terra, coisas visíveis ou invisíveis, soberanias, tronos, principados, potestades, enfim. E tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. E nele reside toda a plenitude de Deus. Jesus, esse Filho de Deus, esse Filho do homem. Por que Filho do homem? Que se tornou a imagem e semelhança de homem, achado em figura humana como servo, feito de carne e sangue que nem nós, sentindo as mesmas coisas, tendo as mesmas dificuldades,
Jesus, esse Jesus é uma forma de vida. E tudo sobre a vida e a existência, tudo sobre a vida e a existência se encarnou em Cristo. Tudo que queremos saber sobre a vida e a existência, a nossa existência, é olharmos para aquilo que Jesus encarnou. Era o Deus da eternidade, o Deus dos séculos, o Deus de todo o tempo, o Deus que não tem princípio nem fim, o Deus que é alfa e ômega, o Deus que está acima de todas as coisas. Agora ele se tornou igual a nós, caminhando e vivendo no nosso meio da mesma forma, só que com uma forma de vida que pode ser vivida por nós. Jesus é uma forma de vida. Tudo sobre a existência que precisamos saber estava encarnado nele. Por isso, quando olhamos para Jesus e para o Espírito que ele encarnou, nós podemos ter o exemplo da verdadeira vida. Como diz o versículo que eu li, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Amém. Quem não anda nessa luz está em trevas. Quem não anda nessa vida, na vida dele, está em trevas. A luz que resplandece nas trevas. Lá em Hebreus, capítulo 1, diz que ele é a expressão exata de Deus, a expressão exata da pessoa de Deus. Ali naquele texto, também diz que outrora Deus falava aos nossos pais, aos nossos antepassados, através dos profetas. Mas hoje Deus fala conosco por intermédio de Cristo, por intermédio dessa forma, dessa personificação, dessa maneira de viver. Você quer conhecer a Deus, você precisa olhar para Cristo. Você precisa olhar para Jesus. Tudo que podemos interpretar da vida e da existência está encarnado em Cristo. A vida verdadeira está em Jesus. A vida de Jesus é a luz dos homens. Você quer luz? Olhe para Jesus. Olhe para a vida que ele viveu e foi a luz que resplandece nas trevas. Quando essa luz vem para nós, ela nos ilumina por dentro, ela ilumina o nosso espírito. Lá em Provérbios está escrito no capítulo 20, versículo 17, que o espírito do homem, aqui dentro, é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Quando nós recebemos a Cristo, recebemos a luz do Evangelho, o nosso espírito é iluminado e a partir daí você tem o seu corpo esquadrinhado. É a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o nosso ser. É a lâmpada de Deus em nós. O texto aqui do Sermão do Monte, quando Jesus fala da luz e das trevas, ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Quando ele fala dos olhos, ele fala dos olhos do coração. Ele fala dos olhos do seu espírito. Como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, que nós devemos iluminar os olhos do nosso coração para compreendermos esse mistério de Cristo habitando em nós e Cristo sendo um padrão de vida para nós.
Se os teus olhos forem bons, teu corpo será luminoso. Porém, se a luz que há em ti, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus é a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. O texto aqui de João capítulo 1 diz que todos nós precisamos testificar, assim como João estava testificando a respeito dessa luz. Todos devemos testificar a respeito da luz que ilumina o homem, para que todos creiam. Mas que jeito você testifica? Pregando o Evangelho? Não, sendo o Evangelho nessa terra, sendo boa nova nessa terra, sendo Jesus nessa terra, sendo a sua imagem e semelhança. Porque Ele é a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ela ilumina a todos. Só pode ser por intermédio dele. Porque em cada ser humano existe essa luz. Em cada homem, em cada mulher. E essa luz, ela precisa ser ativada. O que é essa luz dentro de nós? É a nossa consciência aberta, nosso coração aberto, nossa consciência renovada. Transformai-vos, disse Paulo, pela renovação da vossa mente, da vossa consciência, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa consciência deve ser aberta a respeito do Evangelho, da boa nova, dessa luz que ilumina os homens. A palavra de Deus, o próprio Cristo, se personificou, virou uma pessoa de carne e sangue, que nem nós. E o Verbo estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. E eu pergunto para você, que está me ouvindo, e você que vai ouvir de novo aqui pela internet, você conhece a Jesus? Você conhece essa verdadeira luz? E é essa luz que está esquadrinhando o mais do seu ser, é essa luz que está te iluminando, é essa verdadeira luz que te guia. O texto aqui de João diz que os seus não o receberam. Veio para aquilo que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Amém. Há um poder em nós de ser feitos filhos de Deus. Ser feito filho de Deus diz respeito a um processo de existência, um processo de vida, um processo de desenvolvimento, que nós estamos aqui sistematicamente falando sobre isso quase todo o tempo. Estamos num processo de ser feitos filhos de Deus. Porque quando nós nascemos de novo, nós somos filhos de Deus, mas João, lá nas suas epístolas, diz que agora somos filhos de Deus, mas não ainda é revelado aquilo que haveremos de ser. E quando for revelado, assim como Ele é, nós seremos. E como Paulo disse em Coríntios, agora vemos em parte, mas aquilo que é em parte será deixado de lado, e virá o que é perfeito, e assim como Ele é, também nós seremos. Amém, glória a Deus. É simples assim. É um processo de ser feitos filho de Deus. Quando nós cremos, nós somos crianças de Deus. Uma criança precisa crescer, precisa se desenvolver, precisa caminhar para um ruiós, que é uma criança madura, é um filho maduro, aquele que está acima das circunstâncias. Temos esse poder de ser feito filho, através de uma mente renovada,
de um coração novo. Lá o profeta Ezequiel, no capítulo 11, no capítulo 36, diz que dar-vos-ei um coração novo. Tirarei de vós o coração de pedra, colocarei dentro de vós o meu espírito, a lâmpada do Senhor. Glória a Deus. Tirarei o coração de pedra e vocês ouvirão as minhas palavras. Lá em Hebreus também diz que nos últimos dias Ele fará uma aliança, uma nova aliança conosco, mas uma aliança viva, colocando o Espírito dele em nós, e nós caminharemos nas suas palavras, porque a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo, é o que vivifica. As palavras que vos tenho falado, disse ele, são espírito, são vida. A carne para nada mais presta, mas tudo que eu tenho ensinado, tudo que eu tenho mostrado, todo o meu exemplo é espírito e vida. Todo o meu exemplo é espírito e vida. Esse processo de crescimento, de desenvolvimento, é crescer não da vontade da carne, não da vontade de homens, aqueles que não nasceram da vontade de carne nem de homens, mas nasceram da vontade de Deus. O Verbo se personificou, virou gente, andou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Amém. Glória a Deus. Olha só que interessante o que ele diz no texto. A lei veio por intermédio de Moisés, a escrita, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Isto é um ciclo de graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre aqueles que recebem dessa graça. Nós vimos a sua glória, vimos o seu caráter, o caráter do Pai, porque quem vê a Jesus vê o Pai. Jesus disse para Filipe: quantas vezes estive com vocês e vocês não me conhecem? Quem vê a mim vê a Deus. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. É o caráter de Jesus, a sua glória, a glória do unigênito, aquele que já existia antes de todas as coisas, aquele em quem todas as coisas subsistem, aquele que tem toda a plenitude. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Amém. Glória a Deus. Como que eu conheço a Deus? Conhecendo Jesus. Sabendo quem Ele é, sabendo que espírito Ele professa. O que Ele professa? Jesus não trouxe uma doutrina nova. Jesus trouxe um espírito novo. Dar-vos-ei um coração novo, é uma consciência nova, um espírito novo, uma mente nova, tudo sendo renovado em você. A partir dessa consciência da boa nova, Ele trouxe a plenitude de graça sobre graça sobre graça. É um ciclo de favor de Deus para cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Glória a Deus. A graça e a verdade estão em Jesus Cristo. O Deus revelado na terra por intermédio de Jesus. É Ele, Cristo, que nos batiza com o seu Espírito e com o seu poder. Aqueles que nasce de Cristo está revestido dele. Aquele que se batizou em Cristo batizou-se na sua morte. E todos nós que fomos batizados em Cristo, de Cristo fomos revestidos. Aquele que crê é revestido de Cristo. Amém. Glória a Deus.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus imolado desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. É o Cordeiro de Deus que nele todas as coisas estão feitas e palpáveis e possíveis. É o Cordeiro de Deus que se fez carne, habitou entre nós, esteve aqui e nos deu a possibilidade da vida eterna. Aquele que crê, recebe esse Espírito, tem a vida eterna. Amém. Porque ele disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna. E ele já passou da morte para a vida. Amém. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê você nisso? Amém. Crê você nisso? Amém? Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus dê graça e continue esse ciclo de graça abundante sobre mim e sobre vocês. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua graça, por esse ciclo de graça, pelo teu favor, pela tua manifestação, pela tua vida, a tua existência, e essa existência que nos transforma a nossa vida. Todas as coisas são criadas pelas tuas mãos. Te agradecemos, Pai, pela encarnação de Cristo, a encarnação do Verbo de Deus, cheio de graça e verdade entre nós. E todos aqueles que o recebem têm esse poder de construir em si a boa nova, o Evangelho, a vida. Tudo o que corresponde à vida e à existência pode ser produzido através desse Espírito de Cristo. É o que nós te agradecemos essa noite, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Glória a Deus.